4, versículo número 13. Espero que todos tenham encontrado. Na igreja a gente observa, né? Alguém que está folheando a Bíblia, alguém que ainda está procurando, a gente dá tempo, a gente pede às pessoas que olhem para seus lados, direito e esquerdo, e veja se tem alguém sem a Bíblia para dar uma carona, uma oportunidade de que as pessoas possam acompanhar a leitura conosco. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos. Pai soberano, em nome de Jesus, nesta noite, papai, nos reunimos mais uma vez ante o Senhor, ante a tua face, mais uma vez buscando, Pai, a sua presença em nosso meio. Meu Deus, vidas se encontram agora, Pai, em lugares remotos, lugares diferentes. Mas a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. O Senhor está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós viemos aqui porque nós cremos que podemos todas as coisas no Senhor, que é a nossa força, que é a nossa fortaleza. Então, meu Deus, que nessa noite nós sejamos alcançados, visitados pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra. Hoje é o quarto elo, o quarto representando o quarto mergulho. E estamos aqui, papai, com gratidão, porque até aqui o Senhor permitiu que nós chegássemos. E assim, papai, fica conosco. Continue nos direcionando, nos instruindo na sabedoria da sua palavra. Que cada dia mais nós possamos declarar e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor. Bom, hoje nós vamos falar de... Nós estamos falando do segundo livro de Reis, capítulo 5. E a palavra de Deus fala de Naamã, que não fazia parte do povo de Deus, não conhecia a Deus, mas creu num homem de Deus, creu na palavra que o homem de Deus havia proferido e tomou posse da sua bênção. E quando nós falamos em mergulhar, eu estou sempre repetindo como foi o primeiro mergulho, né? E nós hoje, quando nós nos apresentamos a Deus, crendo que Ele pode fazer alguma coisa por nós, alguém vai liberar uma palavra profética, alguém vai liberar um decreto, ou alguém vai estimular a nossa fé. E é assim que nós vivemos, segundo a Bíblia, de glória em glória, crendo naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, quando ele procurou, quando Naamã procurou o profeta, Eliseu, ele falou: olha, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada que é seu, eu não quero a sua casa, eu não quero nada que te pertence. Mas se você quiser ser curado, mergulha, lava-te 7 vezes no Jordão e te tornarás purificado. Ficou indignado porque, né, como eu já disse aqui, em Damasco, né, haviam 2 rios
mais limpos que o Rio Jordão. O rio chamado Abana e o rio chamado Farpar. E ele falou, por que ele não me mandou mergulhar em nenhum desses dois e me manda mergulhar no Jordão? Porque os decretos de Deus, os desígnios de Deus, não vão nunca acontecer de acordo com o que eu quero ou com a minha vontade. E demonstrar a minha fé em Deus significa eu creio que o Senhor falou vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa a situação ou local onde estamos. Por isso que eu disse que nós somos chamados para sermos provocadores de milagres. Porque um provocador de milagres, ele chama a existência aquilo que não existe. Então, um provocador de milagres, ele vai ser o porta-voz do seu território, da sua geografia, do lugar em que vive. Então, como um provocador de milagre, o profeta Eliseu estava, naquele momento, em Samaria. Quando Deus quis fazer um milagre para não só provar que Ele é Deus naqueles dias para aquele povo, mas para que hoje nós pudéssemos também, não só testemunhar, mas viver essas maravilhas nos dias de hoje, através de crer e tomar posse. Mas, como eu disse, qual era o primeiro mergulho? Era vencer o medo. Perdão. O primeiro mergulho era vencer a incredulidade. Por quê? Será que eu creio? Alguém ordenou que eu mergulhasse? E será que vai dar certo? Será que não é invenção do profeta ou do homem de Deus que proferiu estas palavras? Mas sempre tem alguém por perto que fala conosco, olha, você pode estar perdendo a sua bênção, Deus pode estar nesse negócio e pode operar em favor da sua vida e você está perdendo a bênção. Sempre alguém próximo a nós vai nos estimular a mergulharmos. Mergulhar significa estou me entregando, estou abrindo meu coração, crendo que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Mas ele precisava, né, vencer o quê? No segundo mergulho, o medo. Às vezes nós somos tomados por medo, de medo, quando a primeira vez não deu certo. Às vezes nós caímos em uma situação que nos leva a colocar em xeque o agir de Deus. Porque no primeiro mergulho não aconteceu absolutamente nada, mas a ordem era 7. 7 é um número profético. É o número da perfeição de Deus. Então, quer dizer, mergulhou a primeira vez, não deu certo, eu vou desistir. E por que muitas pessoas perdem a bênção? Porque começa a mergulhar, mas antes que a intimidade chegue, desiste. Antes que o decreto que trará aquilo que almejamos conquistar, quando Deus decreta a nossa bênção, às vezes desistimos antes e Deus só está testando a nossa capacidade de confiar nele. Mas é necessário também vencer o medo. Por quê? Senão, não vamos chegar aonde nós queremos, onde nós almejamos. E até declaramos, como no Salmo 91, que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Quem faz isso não precisa ter medo. O Salmo 91, eu quando vejo, vou na casa de alguém
E vejo este salmo, a página amarelada, aberta. Eu fico imaginando. Quem abriu e colocou essa Bíblia aqui para amarelar a página. E não faz jus ao direito que tem quando esse salmo, que é o salmo de guerra, de batalha espiritual, é o salmo que elimina os decretos malignos contra a vida de alguém, contra a casa de alguém, contra a família de alguém, contra o sonho de alguém. Né? E os decretos vêm, mas o salmo vai prevalecer como escudo quando é praticado. Aí nós vamos ver o Salmo 91 falando assim, aquele, né, quando fala, se a referência é aquele, quer dizer, é para quem toma posse, é para quem de fato entendeu e vai tomar posse. Aquele significa, vamos entender assim, de uma forma generalizada, homem ou mulher, mas que tem disposição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode dormir despreocupado, pode vir o que vier, pode vir vendaval, tempestade, vai dormir preocupado, não vai preocupar que se, né? A palavra diz que nós temos que vigiar em todos os sentidos, fazendo a nossa parte. Mas pode deitar, pode dormir, porque a palavra diz que, né? Aos seus, o Senhor dá o sono, a nutrição e mais do que isso, né? Enquanto eles dormem. Então, a sombra do Onipotente descansará. Aí pode declarar direito do Senhor. Ele é meu Deus. Olha que coisa boa, alguém poder declarar com convicção, ele é o meu Deus, no singular, particular, é seu. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro. O que é isso? Das armadilhas do inimigo de nossas almas. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é peste perniciosa? É aquilo que vem no vento. Mas se é perniciosa, é pela permissão dele. E ele me cobrirá com as suas penas, olha só que trem chique, e debaixo das suas asas estarei seguro, e a sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel. Aí sim, nós, sendo aquele que habita, então ele fala agora, olha, não temerás espanto noturno, perturbação, nem seta que voa de dia, aquelas enfermidades que acomete a pessoa a qualquer momento, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, até para que não tropeçamos com o nosso pé em alguma pedra. Então, quer dizer, vencer o medo significa que eu habito no esconderijo do Altíssimo. O mal não pode me tocar. Isso é Deus falando na sua palavra, né? Agora, vencemos o medo. Ó, mergulhei uma vez, deu, fiquei com medo na segunda, mas já fui. O nível de intimidade já está melhorando, né? Porque o nível de intimidade, né? À medida que nós vamos mergulhando ou nos apresentando na presença de Deus, o nível de intimidade vai melhorando. E aí, agora, venceu a incredulidade, venceu o medo. O próximo passo, o que é que eu tenho que vencer no próximo passo, segundo a Bíblia, né? Mas já que eu já passei essas fases, eu devo persistir.
Não, eu não desisto da minha bênção. Eu não desisto do meu milagre. Então, eu vou tomar posse. Não, não vou desistir. Eu vejo muito, eu fico muito triste com isso, porque a palavra de Deus fala no Salmo 50, versículo 7, eu gosto muito desse salmo. E ele fala assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. Toda vez que ele se refere a Israel na Bíblia, ele está se referindo a seu povo. E ele fala assim: e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Olha só, Deus falando que vai protestar se você fizer o que você não pode. Ou se você fizer um sacrifício de tolo. Ele fala assim: da tua casa não tirarei bezerros nem bodes dos teus currais. Era as ofertas alçadas ou voluntárias, ou quando o homem produzia alguma coisa, então ele levava parte do que ele produzia como primícia, como dízimo ou como oferta. E tudo era entregue na mão do sacerdote para quê? Para o sustento do órfão, do estrangeiro e da viúva. Então ele fala: da tua casa eu não vou tirar bezerro nem bode de seus currais. Não, por quê? Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre as milhares de. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Pois meu é o mundo e a sua plenitude, ou seja, Deus está falando, meu é o mundo na sua totalidade. Tudo é meu. Aí ele fala, comerei eu carne de touros. Por quê? As pessoas pecavam, sacrificavam animais para a expiação de seus pecados, para pagarem os seus pecados. Então Deus ensinou, ele deixou, ó, a pessoa quer prosperar, quer receber fidelidade da parte de Deus, seja fiel com Deus. Não é uma imposição, não é uma obrigação. Não, Deus não impõe nada para ninguém, não importa, mas ele mostra a condição. Por isso, Provérbios 3:9, a palavra fala assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. O que significa isso? Significa que quando a reciprocidade da parte de Deus, quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Não vai nos faltar nada, mas ele já ensinou a lei da semeadura. E qual é a lei da semeadura? Olha só, no meio dessas pessoas que estão aqui, tem nessa equipe que participa da célula da escola de. Tem gente que me ajuda a mandar comida lá para a África, lá para Moçambique, um povo que a gente não conhece, porque eu nunca fui lá, não conheço pessoal. Nós demos um almoço para 300 pessoas na igreja, nunca tiveram. E a alegria deles, a felicidade deles é porque tinha frango na comida. Vocês pensam que eu fiz isso sozinho? Não. Eu consegui proporcionar isso através da ajuda de vocês, de todos que contribuíram e que ajudaram. E foi uma festa maravilhosa. Mandaram vídeos, né? Eu estou evitando de colocar no grupo aí, eu tenho aqui, mas para não tumultuar, porque tem uma política no nosso grupo, para evitar de postar coisas. Eu mesmo sou um, que quando às vezes vem algumas mensagens sem nexo, eu nem vejo. Se alguém quiser falar comigo, mandar no privado, manda ou liga ou fala, mas se pegar mandar coisinha, eu de repente, às vezes, a hora que for uma coisa séria, eu não vou ver. Mas o que acontece? E ele fala, olha, da tua casa eu não vou tirar bezerro, nem bota seus correios, porque tudo é meu, o mundo é a sua plenitude, tudo é meu. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? A palavra fala o quê? E ele fala na palavra, oferece a Deus sacrifício de louvor. Louvar e adorar, todo mundo pode e não vai requerer valor ou algo que pertence a alguém. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Agora, se você fez um voto com Deus, trate de pagar, porque senão, quem faz um voto e não cumpre, se torna mentiroso, e o mentiroso está a serviço
do diabo. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. Aí ele te dá um direito, uma garantia. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É isso que Deus fala. Não é? Agora, no Provérbios 3,16, a palavra vai dizer assim, olha só, para quem pratica a honra, para quem pratica os ensinamentos e aquilo que Deus ensinou. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Pastor, a gente às vezes prega e fala de dinheiro ou de dízimo, de oferta, porque a gente tem que falar. Porque durante muito tempo a nossa igreja caminhou e eu bancando tudo, pagava, tirava dinheiro aqui dos meus compromissos, do meu capital de giro, meus boletos para pagar compromisso de igreja. E o povo passando necessidade, o povo não prosperava, o povo não tinha nem o que comer, e a gente ficava fazendo culto de primícia para arrecadar alimentos, sabe o que aconteceu? Um dia eu fui falar com Deus, Deus, por que está acontecendo? E Deus falou assim, ensina o meu povo a ser próspero, ensina o meu povo a ser cumpridor da palavra, ensina o meu povo a ser abençoado. E eu nunca constrangi ninguém por causa de dinheiro na igreja. Nunca apelei para falar, não, você tem que dar dinheiro, você tem que dar dinheiro. Agora, os que entenderam o propósito da premissa, o propósito do dízimo, da oferta, e aí Deus operou tremendamente na vida deles e dão testemunho até hoje. Porque acreditaram na palavra profética liberada. Então, 2 Crônicas 20:20 vai dizer assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, se você crê em Deus, você está seguro, sua casa está segura, sua família está segura, o que você tem está seguro, está tudo cuidado por Deus. Mas, se você tomar posse de uma palavra profética liberada, você vai prosperar. Ah, isso vai. Porque lá, no terceiro mergulho, ele agora precisava de quê? Crer em Deus para a segurança dele, mas crer na palavra do profeta para prosperar. Em todos os contextos da vida. Na saúde, que era o caso dele, que precisava ser curado. E quando a palavra de Deus diz que quando nós buscamos, mergulhamos com sinceridade no coração diante dele, ele concede as nossas petições e até aquilo que não pedimos. E o que me chama muita atenção, às vezes me deixa muito, às vezes preocupado, às vezes eu fico olhando na igreja. A pessoa chega, pastor, vou participar desse mover aí, desse projeto aí, desse propósito aí, porque eu estou precisando muito de uma vez. Amém, glória a Deus, pastor quer ver isso. Pastor ama ver gente empenhada, gente que tem disposição, gente que ora, gente que não tem medo do diabo, que parte para cima mesmo. Aí, de repente, no outro dia, pastor, pastor, ontem teve o quinto mergulho e eu tive uma visita lá em casa. Eu não pude sair. Sabe aqui como que eu faço, irmão? Se chegar alguém aqui, na minha casa ninguém vem sem avisar. Não é porque eu impus isso, não. Mas se chegar sem avisar, quando der a hora de eu ir para o culto, adorar a Deus, como foi hoje, eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por eu estar aqui com vocês. Foi um dia de muito trabalho, muita correria, muita luta, sol quente, problemas para resolver, etc. Mas Deus me deu graça. Deus me abençoou a ponto de eu conseguir fazer tudo, estar aqui com vocês. Eu estou aqui por gratidão. Eu acho que não tem uma pessoa mais grata a Deus do que eu, porque quando dá um problema, eu dou glória a Deus. Quando tem uma dificuldade, eu dou glória a Deus. Quando as coisas ficam difíceis, eu dou glória a Deus. Aí, as pessoas, por muito pouca coisa, deixam de mergulhar na intimidade, na presença, quebram votos.
fazem votos e não cumprem, sabe? Fazem voto e não cumprem. Então, Naamã, se ele quis ser curado, ele teve que vencer o medo, ele teve que vencer a incredulidade, vencer o medo. No terceiro mergulho, ele teve que persistir. Mas para mergulhar o quarto, ir além da metade, porque é uma caminhada com Deus, ele precisava agora de declarar: olha, cheguei até aqui, Deus me ajudou, Deus me sustentou, então eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E agora, no quarto mergulho, a pessoa já tem convicção e pode declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Deus, confiando em Deus, buscando a Deus. E eu quero dizer para vocês, em alguns sentidos, na vida ministerial, pastoral, né, como o apóstolo ou empresário, a gente tem muitas lutas, a gente tem muita dificuldade, porque eu gostaria de ser uma pessoa com mais condição para eu chegar lá em Moçambique, igual, por exemplo, estão me esperando lá, né, 100 pessoas para serem batizadas. O recurso para ir para lá está cada vez mais difícil, fiquei sabendo que a passagem para uma pessoa ir de volta fica em R$ 12.000. É muito dinheiro nas nossas condições atuais. Mas olha só, a Bíblia diz que para Deus uma alma vale mais do que o resto do mundo. Agora imagine você lá encontrar 100 almas convertidas ao Senhor, que só precisa dessa confirmação para passando pelas águas. É algo sobrenatural, é algo extraordinário. E aí, Filipenses, o texto que nós lemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nesse quarto mergulho, 3 é menos da metade. Quarto é além da metade. Então, quando a pessoa chega no quarto, ela já chega com convicção de que vai receber algo de Deus. Talvez não é naquele mergulho. Talvez não é naquele momento que ele pode demonstrar, né, que quem já passou da metade ou quem está no quarto mergulho já declarou: olha, estou aqui porque eu confio. Eu estou aqui porque eu creio que o Senhor fará. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência em favor da minha vida, em favor da minha casa, em favor da minha família ou da minha saúde, ou qual seja a área que nós precisamos que Deus estenda as mãos, que Ele faça um mover ou algo por nós. É muito maravilhoso você saber que você tem um Deus. Tem hora que eu vou me deitar, sabe? Quando eu vou dormir, ou quando eu me levanto pela manhã, e eu faço a minha declaração, minha oração de Efésios 6, me revestindo da armadura de Deus, porque eu não sei o que pode me ocorrer durante o dia, mas uma das coisas eu tenho certeza, dos livramentos que Deus dá todos os dias. Todos os dias Deus dá livramento, Deus nos livra. Às vezes Deus nos atrasa num pequeno detalhe, não por sermos relaxados. Não é isso. Como hoje, por exemplo, eu cheguei aqui em cima da hora, mas eu gosto de chegar 7h20. Eu não gosto de ser relaxado e luto muito contra isso, sobre questão de desleixo, principalmente na questão de horário, principalmente para as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, nós temos que ser ali, ó, sinceros, retos,
íntegros, porque e temente a Deus, né? E buscarmos nos desviarmos do mal. Aí, olha o que que acontece. Quando eu me levanto, eu faço, Senhor, tu és maravilhoso. Quando eu olho aqui para o meu comércio, aqui no meu estabelecimento, que é uma área grande, e que a gente fica, se você for no meu pátio agora, aqui embaixo, você vai encontrar caminhões, carros, os carros aqui de uso, van, Kombi, os caminhões, meu carro particular, né, máquina e tanta coisa aqui no quintal. Nunca sumiu nenhum parafuso de nenhum deles. Agora vocês podem me perguntar: você deixa de dormir para ficar vigiando? Nunca deixei de dormir preocupado com um carro. Eu evito deixar na rua, tem espaço para guardar. Mas quando era aberto aqui, que as pessoas às vezes tinham até acesso, até atravessava o quintal para sair de uma rua para outra. Nunca sumiu nada aqui. Agora me perguntem, você deixou de dormir para vigiar? Nunca fiz isso. Nem minha loja, nem meu estabelecimento. 30 anos, um pouco mais de 30, de loja de material de construção. A gente nunca foi assaltado. A gente nunca foi roubado. E aí a palavra diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mergulha e confia, que ainda que não seja neste mergulho que vai chegar a minha bênção, mas eu creio que ela está a caminho e eu já tomei posse dela. Isto é crer no mover e no sobrenatural de Deus, né? Tomar posse antecipadamente do que Deus ainda fará por nós. No quarto mergulho, né? Ele diz: já mergulhei 3, mais um eu vou passar da metade do projeto, mas eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Amém, queridos? Glória